Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora mestre em produção e nutrição animal, Camila Denilmo. Hoje, como mais um conteúdo da nossa disciplina, né, de elaboração de projetos agroindustrial, eu vou mostrar para vocês os principais métodos de conservação do alimento. Então, qual que é o objetivo da conservação, né? Então, o objetivo de eu conservar o alimento é para que iniba esse crescimento microbiano ou se existir o crescimento que retarde esse crescimento microbiano, né? Se eu não tive condições de inibir, eu tenho condição de retardar, né? Ali eu coloquei enzimático, pessoal, porque geralmente o micro-organismo ele produz uma toxina, né? Uma enzima que ela trabalha de modo tóxico, então, no alimento, então contamina o nosso organismo se a gente consumir esse alimento. Então, proteger e destruir os micro-organismos, né, como eu citei, prolongar o tempo de prateleira do alimento. Antigamente nós não tínhamos isso, hoje nós temos. A principal exemplo dessa tempo de prateleira é as caixinhas, gente, de leite, o leite tipo HT, né? Antigamente a gente não tinha, agora a gente tem. Então, melhoraram manter as características higiênicas e organolépticas. Quando eu falo organolética, eu estou me dirigindo às características, né, as características de qualidade desse alimento, né, as características nutricionais desse alimento. Aumentar o número de produtos disponível para alimentação, então. Fatores importantes para a conservação. Então, eu coloquei ali um exemplo da carne seca, né, que é um dos exemplos mais utilizados na conservação de alimentos para meio explicativo. Então, eu uso a temperatura, o calor ou o frio, a presença de oxigênio ou a não presença de oxigênio, vai depender do alimento, né? A adição de conservação mais antigo, sal e açúcar, a adição de gases, a defumação, a irradiação, né, que é uma tecnologia, um método novo utilizado na indústria, e a desidratação, pessoal, que já é um método mais antigo. Ali eu coloquei frutas, hortaliças, por quê? Porque geralmente a gente utiliza a desidratação para esses meios. Então, ainda como métodos de conservação de alimentos. Deixa eu pegar o cursor, que aí vocês conseguem entender melhor. Então, métodos químicos, né? Então, eu tenho a cura, a defumação, a salga. Depois, nós vamos ver quais os aditivos que a gente utiliza para esses métodos químicos, ok? E métodos físicos, eu tenho o calor e o frio. No calor, gente, eu tenho essa palavrinha chama pasteurização, né? Então, Linus Pauling, vocês vão estudar ele como cientista, ele foi maravilhoso, ele criou a pasteurização, que é a fervura do leite, né? Então, ele ferve o leite até que mate todos os micro-organismos existentes nesse leite. E antigamente a gente não tinha isso, né? A esterilização para que suma micro-organismos como o Clostridium. O Clostridium, para quem não sabe, é uma bactéria, ok? É um patógeno. Em relação ao frio, né? Eu tenho a refrigeração, a congelação e a ultracongelação. Ultracongelação, pessoal, já é uma tecnologia nova também utilizada, que eu abaixo muito, 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 muito a temperatura daquele alimento. Então, a partir disso, eu não tenho desenvolvimento de micro-organismo. Quando nós falamos desses métodos químicos e físicos, em relação ao método físico, o frio é mais tranquilo. Por quê? Porque eu não tenho a produção lag, né? A produção lag é quando a gente fala que é aquela curva, né? Desenvolvimento do micro-organismo. Se eu colocar uma curva no frio, essa curva ela vai ser muito menor, né, do que a produção em calor. O micro-organismo vai se produzir melhor, com maior facilidade no calor. Então, o que é essa cura que eu citei do método químico? Então, cura, pessoal, método químico, né? Ela se refere à conservação de um produto por adição de sal, né? Primeira adição de sal. Então, um método muito antigo, já utilizado antes de Cristo,
adicionava-se sal à carne, então percebia-se que a carne ela conservava mais dias. Depois a gente vem utilizando fixadores de cor, pessoal. É como você vai lá no açougue e tem aquela carne mais vermelha, né? Mais brilhante. Então, o que que eu estou utilizando naquela carne? Eu estou utilizando nitratos, né? Ou nitritos, então NO3, NO4, né? São nitratos e nitritos que eu utilizo a carne. Então, para mim ter um maior brilho, uma maior fixação de cor, para deixar a carne com aquele momento assim, a recém que o gado sofreu abate, né? Então, açúcar e condimentos também, o sal e açúcar trabalham juntos. Primeiro o sal, depois o açúcar para conservação, né? Onde também é obtida a melhora das propriedades sensoriais. Então, os produtos químicos em relação à conservação, quais são os produtos que eu utilizo? Como eu já citei, o sal, né? O açúcar, né? O nitrito, fixador de cor, antioxidante para a carne ou alimento não ter oxidação. Não sei se vocês já viram lá na química, né? Quando você tem dois elementos, um sofre oxidação, né? Então é para não ocorrer essa oxidação. E estabilizantes, né? Aqui que mantém as características físicas das emulsões e suspensões. Então, eu vou estabilizar esse alimento dentro do meu prazo de prateleira. Então, eu coloquei como exemplo aqui a industrialização de carne seca, né, e charque, que é o método mais antigo utilizado. Aqui no norte e nordeste a gente vê mais esse uso ainda do que no sul e sudeste. Então, a salga e a desidratação dessa carne, né, seguida ou não de defumação. Então, a salga pode ocorrer e a desidratação pode ocorrer de uma forma de método de conservação. Se eu vou defumar ou não, já é outro método que eu vou estar utilizando, né? Como eu coloquei ali, as formas mais primitivas de conservação de carne. É difundida como uma variável do charque, né? A carne seca ficou oficialmente conhecida como carne bovina salgada, curada e seca. Isso há muito tempo, pessoal, que é utilizado. Então, é um processo tecnológico básico que acontece, né? Ah, por quê? Porque eu posso utilizar adição de nitrito de sódio ou de potássio, né? Na salmoura e no teor de umidade que vai ficar maior nesse alimento. Então, a defumação, a fumaça, ela vai ter no alimento um efeito conservante associado a esse calor. Então, o que que vai acontecer? Ela vai reduzir a umidade desse alimento. Se eu reduzo a umidade, eu quero que vocês pensem comigo. Se eu estou reduzindo a umidade desse alimento, o que eu estou tirando desse alimento? A água livre, né, que eu já expliquei para vocês. Se eu tenho uma temperatura favorável, um controle de temperatura, um conservante associado e a redução de umidade, é muito difícil eu encontrar desenvolvimento de micro-organismo nesse alimento. Então, eu coloquei que a fumaça também, ela tem comprovadamente, né, um efeito bactericida e desinfetante também no alimento, porque fumaça CO2, né, age como bactericida e desinfetante. Ainda na fumaça, os efeitos dos fenóis, que não é muito legal para a nossa saúde, né? Os fenóis, a gente sabe que tem estudos em carnes, quando a gente assa a carne lá no churrasco, gente, já tem estudos que falam que aparecem fenóis, né? Então eu crio fenóis nesse alimento e esses fenóis eles podem até ser cancerígenos. Pelo lado mal, dependendo da temperatura ali, exposição à fumaça que eu tiver. Porém, ele inibe a formação das gorduras, né? Vai evitar o sabor de ranço naquela carne. Então, o cuidado com a origem da madeira que eu vou utilizar nessa defumação, nesse churrasco, é muito importante para que não ocorra, diminua essa presença de fenóis, ok?
Então, eu já comentei a desvantagem da defumação, eu coloquei como slide para vocês saberem, né? Então, eu comentei a presença de compostos benzopirenos, como eu disse, cancerígenos na fumaça, que pode depositar na carne, então ali na superfície da carne, né? Então, a distância, gente, entre a fumaça, o calor ou a defumação é 40 centímetros. Então, se ficar muito perto, com certeza vai criar esses compostos de fenóis. E a perda do rendimento do produto, né, que varia de 5 a 10%. Então, se eu estou defumando um pedaço de carne, se eu estou fazendo um churrasco dessa carne, eu vou ter um pouco de perda ali, né, na quantidade de carne que eu estou fazendo. Em relação aos métodos físicos, então, em relação ao frio que eu comentei, que é um método físico calor ou frio, agora nós vamos conversar sobre o frio. Então, ele retarda ou inibe o desenvolvimento microbiano. Então, se eu tenho esse desenvolvimento dentro do meu alimento, ele vai retardar. Mas ali como opção para vocês pensarem, ele não elimina esse desenvolvimento microbiano. Então, assim, se eu tenho, que nem eu expliquei para vocês, numa curva, né, de crescimento microbiano, você já tem uma quantidade, a gente fala ótima, né? Se eu tenho uma quantidade abusiva desse crescimento microbiano, é de eu pensar se eu vou favorecer a produção desse alimento ou se eu não vou favorecer a produção desse alimento. Então, eu coloquei aqui uma tabela para vocês, o alimento, o período de conservação, aqui para vocês visualizarem. Então, leite pasteurizado, qual que é o meu período? Lembra que eu falei? Vida de prateleira? É isso aqui, pessoal, 2 a 3 dias. Carne fresca 4 a 5 dias. Aqui, lembrando, não tem-se muito vida de prateleira, né? Peixe fresco 1 a 3 dias. Ovos 10 a 30 dias. Produtos hortícolas, né? As minhas hortaliças 4 a 8 dias. E frutas de acordo com o tipo de fruta. Então, assim, por que de acordo com o tipo de fruta? Porque eu tenho as frutas das regiões, né, e dos tempos, então eu não posso dizer que eu tenho um tipo de fruta que eu vou conseguir deixar ele bom por muito tempo, então depende do tipo da fruta. Então a carne fresca, pessoal, ela é um alimento altamente perecível, né? Como eu disse, não existe muito vida de prateleira para ela. Por quê? Porque ela é fresca. Se ela é fresca, o que que vocês acham? Eu adiciono não sal aqui, né? Necessidade de conservação, então, na refrigeração. Se eu não estou colocando, lembra lá que eu disse que existe pelo calor ou pela refrigeração, pelo frio? Se eu não estou acondicionando essa carne no calor, porque ela não tem nenhum tipo de salga, então eu tenho que colocar ela na refrigeração, senão ela vai estragar, certo? Aqui eu coloquei as temperaturas máximas dos alimentos durante o transporte, né? Então, menos 20 graus Celsius, o que que tem que ser? O pescado e o congelado. Lembra que eu comentei com vocês o ultra congelado nessa situação aqui? Menos 18 graus Celsius, carne bovina, ovino, suíno. Então, todas as carnes. Quando eu não estou utilizando o método congelado, eu estou utilizando o método resfriado, que vai de 0 graus a 7 graus Celsius. Tem diferença, vocês têm que prestar atenção nisso, né? Qual que é o meu método resfriado? Então, eu posso estar resfriando a carne do ruminante, do bovino, outro ruminante, o ovino, para quem não sabe, tá, gente? Ovino, bovino, caprino é ruminante. O meu monogástrico, que é o suíno. Eu acho que vocês têm que se acostumar com esse tipo de palavreados do técnico, né? Quanto à anatomia do animal. Então, de 5 a 0, pessoal, eu tenho o leite, o queijo, ave, coelho, a minha parte de massa também e prato cozinhado e o meu pescado fresco, ok?
Em cima eu tenho já uma temperatura que, né, pode ir até 65 graus Celsius no caso de pratos cozinhados, né? Aqui, cuidado, pessoal, não tô falando menos 65, eu estou falando 65, alta temperatura, né? 20 a 15, 14 a 7, então, queijo, curados, leite fresco, iogurte, queijo fresco, ok? Então, qual que são os meus conceitos, né? Que temperatura eu vou utilizar? Como eu disse para você, eu tenho o congelado e, e os resfriados, né? A refrigeração. Então, o meu congelado é ultra congelado, né? O meu resfriado é uma temperatura um pouco maior. Então, o resfriado vai de -1 a 10 graus Celsius. A congelação é menor que -1 grau Celsius. A liofilização, pessoal, é quando eu congelo e desidrato junto, né? Uma tecnologia que a indústria tem utilizado muito também, né? Então, qual que é o princípio da aplicação do frio? Como eu disse, retardar o crescimento de micro-organismos, só que eu não elimino ele, tem que ter cuidado com a minha curva de crescimento desse micro-organismo, né? As alterações na carne, a multiplicação microbiana e as reações enzimáticas, porque lembra que eu disse que se eu tenho multiplicação microbiana, eu tenho produção de enzima, e essa enzima é tóxica, então eu tenho que cuidar em relação a isso, ok? Aqui eu coloquei o exemplo de equipamentos gerados dos geradores de frio. Qual que é ele, né? O ar-condicionado, que a gente usa também na nossa casa, né? Aqui eu tenho o método usual, que são as temperaturas usuais que eu utilizo para o alimento, e o método rápido. Do que, professora? Método usual e método rápido. Gente, da conservação do alimento. Então vamos lá, eu estou falando aqui de congelamento e resfriamento, né? Vocês têm que ter essa dúvida tirada da cabeça de vocês. Exatamente o que é um resfriamento e o que é um congelamento e um ultracongelamento. Então, por quê? Porque diferencia nos alimentos, né? Então, meu método usual pode ser de 0 a 4 graus Celsius. Então, eu tenho ruminante, que é ruminante, bovino, né? 24 horas em 10 graus Celsius, 48 horas de 0 a 4, ok? Suínos, 12 horas igual a 10 graus Celsius e 24 horas de 0 a 4 também. Suíno é o que? Monogástrico. Beleza, pessoal? A minha perda vai ser ali de 2 a 2,5%. Lembra que eu falei a desvantagem? Uma delas é a perda. Outra desvantagem, ele retarda o crescimento do micro-organismo, mas ele não elimina, né? Muito importante. O meu método rápido, né, que vai de -1 a 2 graus Celsius, com uma umidade relativa. O que é UR, professora? Ai, não sei, vi lá no seu slide UR. Gente, umidade relativa, de 85 a 90%, né? E a velocidade do ar, de 2 a 4 metros por segundo. Os bovinos de 18, não é metro, gente, 2 a 4 minutos por segundo, né? Os bovinos de 18 a 24 horas estão, qual o valor? -4 graus Celsius. Bovino é o quê? Ruminante. Suíno é o quê? Monogástrico. Tem 12 a 16 horas, menos de 4 graus Celsius. E a minha perda, nesse caso de método rápido, eu vou ter uma perda um pouquinho menor, né? A gente pode observar aqui que é de 1,8. Aqui no usual eu tenho uma perda maior, que é de 2 a 2,5. Então, a gente ser pensativo nesse caso. Em relação ao método super rápido, que eu também tenho, né? De 0 a 4 centímetros. Graus Celsius. Olha, professora, né? Que a gente tem duas situações, tá legal, pessoal? A gente tem as antecâmeras e a gente tem as câmeras, né? Então, antecâmeras com -8 a 5 graus Celsius, uma umidade relativa quase 100%, né? 90%. O que eu estou retirando desse alimento?
Eu quero que vocês pensem. A umidade relativa, eu estou retirando a água desse alimento, né? Na câmera eu também tenho a mesma umidade relativa, só que a temperatura é um pouquinho maior, né? Zero, aqui eu estou trabalhando com níveis a menos 5, menos 8, ok? Então, ruminantes, bovinos, menor que 4 graus Celsius, né? Suínos, menor que 4 graus Celsius. E a minha perda é de 1,3 a 1,4. Foi a menor perda, gente? O que vocês acham dos métodos de antes para agora? Qual que é a importância, então? É a minha perda, né? É menor. Eu vou ter mais lucro aqui, eu vou perder menos quantidade de alimento. E aves, refrigeração rápida, 4 horas, né? E velocidade dessa refrigeração. Então, como eu coloquei aqui, depende, né? Depende do que? Do alimento específico que você vai estar refrigerando. Então, aqui, gente, eu tô falando de refrigeração, não de congelamento, não de ultracongelamento. Então, calor específico, né, em relação ao quê? Lembra lá na carne e derivados que eu disse que as carnes com maior marmoreio, o que é marmoreio? Eu queria que vocês me respondessem agora. Mas vocês não estão aqui agora, então eu vou responder para vocês. Marmoreio é gordura entre o músculo, né? Marmoreio, gordura na carcaça. Então, as carnes que eu tenho menos gordura, eu vou conseguir resfriar ela com menos perda. Mas a carne que eu tenho mais gordura, lembra que eu disse que era mais rápido o processo? Então, o peso, a quantidade de gordura externa, né? A perda de peso, a temperatura da câmara frigorífica e a velocidade de circulação desse ar. Então, quanto tempo, metros por minutos, né? Eu vou estar metros por segundo, eu vou estar conseguindo. Antes eu falei minutos, gente, é metros por segundo, não sei o que está acontecendo hoje, mas é metros por segundo a velocidade, né? Modificações e danos. Então, considerem naquele slide metros por segundo a velocidade, ok? Modificações e danos. Perda de peso, então, vai ser a desidratação superficial, né? Vai depender do que, pessoal? Quando eu falo da desidratação superficial, é muito, muito, muito fácil. Eu estou falando de umidade relativa da câmera, né? Quanto essa câmera vai estar com umidade? 80, 70, 90%. Então, a rancidez oxidativa, né? Aquela coisa chata que acontece às vezes com as carnes, aquele gosto de ranço, aquele cheiro característico de ranço, né? Então, aves e suínos, quantidade de ácidos graxos insaturados que forma para formar rancidez, né? E o odor, como eu disse, desagradável desse alimento. Pessoal, essa é a nossa aula, eu espero. Ela não acabou ainda, tá? Ela vai ter continuação. Hoje é esse o assunto, é essa a nossa introdução em métodos de conservação. Então, estudem. Qualquer dúvida, eu estarei no WhatsApp, no e-mail, para responder para vocês. Obrigada e até a próxima aula.